gente começa hoje falando que o cerco parece que está se fechando para o filho do presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro. Isso porque, pela primeira vez, o Ministério Público levantou a possibilidade de um esquema de rachadinha no gabinete do parlamentar. Inclusive, uma decisão concedida ontem pela Justiça do Rio pode trazer novos elementos nesse caso, né, Dante? Exato, Adriane. São 2 anos de investigação. Essa investigação ela começou lá no ano de 2019, né, com uma suspeita de funcionários fantasmas, né? Havia uma suspeita aí de que havia vários funcionários ali contratados pelo gabinete, né, do vereador Carlos Bolsonaro, do Republicanos, que não davam expediente. Alguns, inclusive, moravam em outros estados, né? Tinha funcionários que moravam em Minas Gerais e recebiam salários de R$ 9.000 do gabinete ali do vereador. Então, essa investigação ela começa com essa suspeita de funcionários fantasmas. E agora é ordenado, né, a Justiça autoriza esse pedido de quebra de sigilo bancário do vereador para ver se há se esse desvio de funcionários, se essa questão de funcionários fantasmas que não atuavam no gabinete servia como essa prática de rachadinha, né, que é aquela questão de você pagar um salário a uma pessoa e depois pegar todo esse dinheiro de volta, né? Um dos elementos colocados aí nesse pedido do MP e deferido pela Justiça é a aquisição de um apartamento, né, pelo vereador lá no ano de 2005, ainda com R$ 150 mil em espécie, né? Ele pagou esse apartamento na Tijuca, ali na zona norte do Rio, em dinheiro vivo, né? Então, e por conta disso, por conta dessa operação, a Justiça suspeita de que haja essa possibilidade de rachadinha, tal qual já há uma investigação correndo também no gabinete do irmão dele, né, do senador e antes deputado estadual Flávio Bolsonaro. Então, há, inclusive, pessoas aí que são diretamente ligadas aos dois gabinetes, né? Tem um núcleo nessa investigação ligado a Ana Cristina Siqueira Vale, que é ex-mulher, né, do nosso presidente Jair Bolsonaro, que também é mãe do Jair Renan, o 04, né, como ele chama, o filho mais novo do presidente. Então, ela foi chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro por 8 anos. Então, e também tinha parentes dela, tanto no gabinete do Carlos quanto do Flávio. Então, há essa suspeita, há essa investigação sendo tocada agora, tocada há 2 anos pelo Ministério do Público do Rio de Janeiro e que agora vai ter novos elementos, né? Vai ter esses dados para serem analisados, pegar todo o sigilo bancário dele para fazer todos os cruzamentos para saber se há mais elementos que indiquem a prática de rachadinha nesse caso ou não, né? O vereador se manifestou ontem por nota, disse que está à disposição da Justiça e que todas as questões, né, que foram levantadas pelo Ministério Público nesse pedido, especialmente na questão financeira, de trabalhar com dinheiro vivo, segundo ele, eram compatíveis com os ganhos dele, que é vereador do Rio de Janeiro, né? Foi eleito vereador aos 18 anos e desde então segue lá no mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E chamou a atenção porque não é normal você andar com dinheiro, né? Sim. Um grande volume de dinheiro. E normalmente é feito transação bancária. Em casos assim, você não chega com uma mala de dinheiro e compra um apartamento. Sim. E ele diz que é compatível ao salário dele, mas acabou levantando essa suspeita, né? O que vai ser investigado agora. Infelizmente, esse esquema de rachadinha não é uma coisa que se atém apenas aos filhos do presidente. Aqui em Manaus, inclusive, tem vereador que está sendo investigado por essa prática, né? Ainda. É algo muito comum dentro do parlamento, porém é algo totalmente ilegal. É você contratar um funcionário para receber R$ 5.000, e aí ele recebe, tem o contra-cheque, cai na conta dele, depois ele fica com 1.000 e te devolve 4, né? E às vezes nem trabalha, outras vezes trabalha por esse dinheiro, mas por uma menor quantidade. E esse dinheiro volta para quem o contratou, porque cada parlamentar, assim como o Carlos, assim como todos os outros, tem uma cota que é a verba de gabinete. Sim. Essa verba de gabinete ela é destinada à contratação de funcionários. Então ele usa ela por completo, define os salários de cada um e contrata pessoas. E quanto mais uma situação de vulnerabilidade ou de proximidade, fica mais fácil praticar esse esquema. E esse controle de ponto, né, entre aspas, vou usar entre aspas porque não tem controle de ponto, não tem essa obrigatoriedade, esses funcionários comissionados aí pelo gabinete, eles não têm a obrigatoriedade de estar na Câmara, né? Eles podem, de repente, estar na rua trabalhando. Serviço remoto, né? Isso, e aí depois só o vereador só vai e assina o ponto dele, é assim que funciona lá na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, isso abre margem para isso, mas aí quando você vê um funcionário que está morando em outro estado, em Minas Gerais, e ganhando valores bem acima de outros funcionários do gabinete, aí traz toda essa suspeita, né? Você falou dessa questão do dinheiro vivo, Adriane, tem mais 2 volumes financeiros em espécie que são colocados pelo Ministério Público
nesse pedido, né, que agora foi deferido pela Justiça. Um é o pagamento de um prejuízo que o vereador teve em investimentos na Bolsa de Valores de R$15 mil, que ele também pagou em espécie, segundo o Ministério Público, e a declaração mesmo dele da última campanha, né, da última vez que ele concorreu, agora no ano passado, a vereadora, ele declarou ter R$20 mil em espécie em casa. Por mais que não pareça um grande volume financeiro, mas para você conseguir sacar R$20 mil, né, e guardar em espécie, você tem que fazer várias operações bancárias ali, né? Então, ou pedir autorização do banco, né? Ligar para o banco, comunicar que você vai sacar para ter uma disponibilidade desse dinheiro e justificar, né? Sim. Tem que preencher lá um documento quando você saca valores acima de R$5 mil. E se esse valor não estiver registrado lá no banco, aí já gera um elemento de investigação para o Ministério Público, né? Então é justamente por isso que há essa pedida de quebra de sigilo bancário, agora deferida, para que eles possam avançar nessas investigações. Tudo isso que a gente está falando, que a gente está comentando aqui, foi obtido pelos procuradores sem o acesso às contas do vereador, né? Então agora, com o acesso às contas, eles esperam obter novos elementos, novos indícios, para que possam, né, se julgarem necessário, apresentar uma denúncia, né? Gostou do vídeo? Vem ver mais no nosso canal. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações.